Bora. Então, galera, para concluir o capítulo 8, hoje, nós vamos falar aí sobre propriedades dos compostos covalentes. Tá? Então, nossa aula de hoje vai falar sobre propriedades dos compostos covalentes. Professor, por que é importante nós estudarmos isso? Vocês vão perceber que uma série de substâncias, só por simplesmente fazerem um tipo de ligação, apresentar um tipo de força intermolecular, ter uma determinada quantidade de massa, ela vai ter um comportamento, ok? E aí você vai Aham. poder organizar e, e estudar essa substância com base nestes comportamentos, ok? Uhum. Ok. Tá, professor, como é que a gente vai fazer isso? Vamos lá. Então, deixa eu colocar aqui o tema da nossa aula de hoje. A água aqui tá forte, ó. Chuva. Aqui também, só que eu tô Aqui bem não caiu tocado nem aqui, sereno ainda. que não dá nem pra ouvir o barulho dela. Ó, propriedades dos compostos covalentes. Com esse conteúdo a gente conclui. São as propriedades físico-químicas que cada composto vai possuir, ok? E isso vai depender basicamente e exclusivamente dos tipos de ligação que esse composto faz, a, do tipo de átomos que constitui aquela molécula e assim por diante. Beleza? Então, a primeira propriedade que nós vamos estudar aqui, vou colocar um ponto que vai ser as temperaturas, as temperaturas de fusão e ebulição. Beleza? Temperatura de fusão e temperatura de ebulição. Ah, lembram o que é a temperatura de fusão? A temperatura de fusão ou ponto de fusão é justamente aquele momento em que nós temos uma determinada substância passando do estado sólido para o estado. Qual é o estado, Isabelle? Estado líquido, não é isso? Sim, é porque a minha hora tava Correto? desligado. Sim. Então, nós vamos ter aí uma substância passando do estado sólido para o estado líquido na temperatura de fusão. A água, por exemplo, tem uma temperatura de fusão ali em torno dos 0 graus Celsius, ok? Então, é onde ali mais ou menos teremos as moléculas de água deixando de estarem no estado de agregação da matéria, onde as suas moléculas elas estão mais unidas, mais juntas, e passam a estar um pouquinho mais soltas, um pouquinho mais livres, com a energia cinética, com a entropia entre si, são conceitos que eu não falei e não ensino para vocês, mas são importantes eu comentar, em que caracteriza aí o estado sólido, melhor dizendo, o estado líquido da matéria. Lembrem-se que quando eu expliquei para vocês sobre os estados da matéria, né, esse estado de agregação da matéria, eu falei que isso tinha muito a ver e tem a ver, né, com a ideia de agitação molecular. Quanto mais o estado ele sai do estado sólido para um estado gasoso, tá, mais agitação molecular nós temos, ok? Uhum. Ok. Mais agitação molecular nós temos. E a temperatura de ebulição, para nós lembrarmos, é aquela em que a substância ela sai do estado líquido para o estado gasoso. É Uso. isso? O estado Isso. gasoso, tá? Aí nós falamos sobre a ideia de vapor, né? O que era diferente do estado gasoso. Aí eu falei sobre a temperatura crítica, né? Que vai determinar basicamente o que é uma substância no estado de vapor e o que é uma substância no estado gasoso, ok? Mas aqui nós vamos identificar essa ideia de ebulição quando ela parte do líquido para o estado gasoso, beleza? Então, a temperatura de fusão e ebulição de uma molécula, tá, de uma substância, ela vai depender basicamente de dois fatores. Quais são estes fatores? Tá? Então vai depender basicamente de dois fatores. O primeiro fator que eu quero compartilhar com vocês é a massa molar. Uhum. Professor, o que é a massa molar? A massa molar nada mais é do que a quantidade em gramas de uma substância
tá? A quantidade em grama por 1 mol dessa substância, tá? Lembra? Massa molar é definida em grama por mol. Então, é a quantidade em gramas em 1 mol daquela substância, ok? Então, quanto maior for a quantidade em massa da substância por mol, tá? Temos aí uma tendência de a temperatura de fusão ser maior, beleza? Ser maior. E vai depender de um outro fator, que são as forças intermoleculares. Uhum. E aí a gente tem 3 tipos de forças intermoleculares. Quais são elas? Quais são elas? Primeira, né? Dipolo induzido, lembra? Nós estudamos dipolo induzido. Dipolo permanente. Dipolo permanente e ligações de hidrogênio. Tá? E ligações de hidrogênio. Basicamente, são esses 3 tipos de forças intermoleculares que nós temos. Tranquilo? Então, galera, quando se relaciona aí a massa molar, tá? Quando se relaciona a massa molar, então a ideia que você tem que ter é a seguinte, beleza? E aí eu vou colocar aqui uma setinha, escolher aqui uma outra cor, colocar uma setinha. E aí a propriedade que você vai ter que gravar como é que eu posso dizer? A definição, né? Essa ideia de conceito que você tem que gravar quando se fala em massa molar é o seguinte, tá? Quanto maior a massa molar, MM, tá? Massa molar, beleza? Quanto maior, deixa eu colocar um R aqui, né? Quanto maior a massa molar, tá? Maior será a temperatura de ebulição, tá? Temperatura de fusão e a temperatura de ebulição daquela substância, tá? Da substância. Essas são as leis que eu quero que vocês tenham na cabeça. Então, quando a gente for estudar, por exemplo, lá no terceiro ano, os compostos orgânicos, aí vão perguntar lá para você por que o composto tal, por exemplo, um composto que tem um carbono, tá? Tem uma temperatura de fusão menor que o composto que tem, por exemplo, 10 carbonos. Porque o composto que tem 10 carbonos vai ter uma massa molecular maior, né? Uma massa molar maior que o composto que tem um carbono. Então, por isso, ele vai ter uma temperatura de fusão, uma temperatura de ebulição maior do que aquele determinado composto. Deu para entender? Beleza? Inclusive, é uma das essas definições de temperatura, tá, de massa molar, elas têm uma aplicação muito prática de refinamento de petróleo, ok? A gente vai estudar lá na frente. Nós vamos estudar lá na frente, por exemplo, as frações do petróleo, né? O processo de destilação fracionária do petróleo, fracionada do petróleo. Lá vocês vão perceber que as massas da galera lá que é separada do petróleo bruto, elas são diferentes e isso permite aí nós obtermos aí várias frações do petróleo. Tranquilo? E as forças intermoleculares que nós temos são íon induzido, dipolo permanente e ligação de hidrogênio. Nessa ordem, a gente está saindo do mais fraco para o mais forte, ok? Então, quanto mais intensa for a força de ligação de hidrogênio, tá? Quanto mais intensa for, maiores são as temperaturas de fusão e de ebulição. Então, por exemplo, a de dipolo induzido, tá? Coloca aqui, ó, dipolo induzido, ela é menor que a de dipolo permanente, que por sua vez é menor que a de ligação de hidrogênio. Ok? Então, eu quero que vocês entendam o seguinte. As moléculas que estão fazendo forças intermoleculares de dipolo induzido, elas vão... essas moléculas, elas vão quebrar essas ligações mais facilmente. Ok? Então, elas vão ter temperatura de ebulição, temperatura de fusão menor que uma ligação, por exemplo, que faz ligações de dipolo permanente e maior do que aquelas que fazem, por exemplo, ligações de hidrogênio. Tá? Menor do que aquelas que fazem ligação de hidrogênio, melhor falando.
ok? A segunda propriedade muito importante que nós devemos ter em mente é aquela que está relacionada ao estado de agregação. Então, a de cima está relacionada com a segunda, né? Estado de agregação. Estado de agregação. Beleza? Deixa eu colocar assim. O estado de agregação. Quais são os estados de agregação que nós conhecemos? Que nós estudamos, melhor dizendo? Do líquido e gasoso, mas existem outros, né? Existem, por exemplo, o estado plasma, né? E aí se estuda aí uns outros estados de agregação da matéria que não convém ao caso, tá? Mas aí pra gente, pra vocês aí são só os três estados. Mas tem o plasma, por exemplo, que é um estado onde só vai existir no espaço, né? O plasma só existe no espaço devido à quantidade de energia emitida pelas estrelas, tá? Onde os átomos lá vão estar basicamente, não vão estar em fórmulas, não vão estar em moléculas, vão estar basicamente no seu estado fundamental. E aí nós temos o plasma, ok? O plasma, que é pura energia, tá? Pura energia. Quanto maior a massa molar, tá? E quanto mais intensas as forças moleculares, maior a tendência da substância estar no estado sólido, em condições ambientes, beleza? Então, por exemplo, quanto mais intensa for as forças intermoleculares, mais aquela substância vai estar no estado sólido, tranquilo? Então, é essa a relação que a gente tem que fazer, tá? Então, quanto mais fraquinha for a força intermolecular, maior é a tendência daquela substância estar no estado gasoso, tá? No estado líquido, ok? Então, basicamente, essa é a ideia. Então, quanto maior for a força intermolecular, tá? Intermolecular, tá? Maior é a tendência dessa substância estar onde, né? No estado sólido. Por quê, professor? Pensa comigo. Nós estudamos forças intermoleculares, ok? Que é a interação entre as moléculas. Se ela for muito forte, muito intensa, as moléculas elas vão estar bem juntinhas, né? Bem próximas uma das outras. Tá? Que caracteriza o estado sólido da matéria, que caracteriza o estado líquido. Lembra-se, quando nós falamos do estado gasoso, as moléculas elas estão separadas uma das outras. Como o gás ele ocupa ali o volume que o recipiente o contém, ok? As moléculas elas acabam estando espalhadas uma das outras, ok? Elas não estão fazendo uma interação tão intensa. Na verdade, dizem, né, que a interação entre o estado sólido ela é quase desprezível, até porque as moléculas elas vão estar com energia suficiente, tá? Energia suficiente para, e nesse caso, se elas estão com energia, né, com um processo de instabilidade maior, que desfavorece essa interação entre essas moléculas, beleza? Então, quanto mais intensa for o estado de agregação, tá? A maior tendência é de estar no estado sólido, beleza? Ou no estado líquido, ok? Por exemplo, a água. A água ela faz interações de ligações de hidrogênio. Então, é mais comum, é mais provável a gente ver água líquida do que água gasosa. Mas existe água gasosa? Lógico, existe água na forma de vapor? Existe. A umidade, por exemplo, são gotículas de água, são água no estado gasoso, beleza? Existe um equilíbrio aí entre a água no estado gasoso e a água no estado líquido. Solubilidade. Quando a gente fala de solubilidade, isso está relacionado com a polaridade da ligação, ok? Então, quando a gente fala aqui, ó, de polaridade, a gente fala aí da propriedade da ligação, ok? Da propriedade da ligação. Ou melhor dizendo, da polaridade da ligação. Deixa eu até melhorar aqui, que eu coloquei polaridade, era para eu colocar solubilidade. Quando a gente fala de solubilidade, a gente fala de polaridade. Então, a regra geral é semelhante, dissolve semelhante. Não esqueça dessa regrinha, tá? Semelhante dissolve semelhante. Ok? Essa é a regra, tá? Semelhante dissolve semelhante. Ou seja, substância polar dissolve,
tá? Substância polar, ok? Substância polar. Substância apolar dissolve substância polar. Então, essa é a ideia. Semelhante dissolve semelhante, galera. Tranquilo? Semelhante dissolve semelhante. Beleza? Polar dissolve polar e apolar dissolve apolar. Tranquilo? Então, em geral, os compostos covalentes formados por moléculas polares são solúveis em solventes polares, enquanto aqueles que são formados por substâncias ou moléculas apolares são solúveis em solvente apolares. Regra semelhante dissolve semelhante. Semelhante dissolve semelhante. Beleza? Tenacidade. Aqui para a quarta propriedade. Tenacidade. Tenacidade. Então, a tenacidade, ela está relacionada com a resistência que o material tem em sofrer um impacto, ok? Em sofrer impacto, ok? Então, quando a gente fala de substâncias covalentes, tá? Então, as substâncias covalentes, elas serão o quê? Elas serão, tá? Quebradiças. Elas serão quebradiças, ok? Formarão sólidos quebradiços, tá? Até o diamante, que tem é muito difícil de ele ser riscado, ok? Ele pode, tá? Ele pode se partir, ele pode ser quebrado, melhor dizendo, tá? Ele pode ser quebrado, porque as substâncias covalentes, elas são quebradiças, ok? Quebradiças, tá? Tá, o que isso significa, professor? Tá? É baixa resistência a impactos. Baixa resistência a impactos, tá? Ok, aos impactos, ok? Aos impactos. Então, isso é tenacidade. Vamos lá. A quinta propriedade que nós vamos estudar está relacionada agora à dureza, tá? Então, lembra aí de saber diferenciar tenacidade e dureza. Tenacidade está relacionada a impacto, entendeu? Está relacionada a um impacto. Tranquilo? Agora, dureza não. Dureza, tá? É a resistência ao ser riscado, beleza? Ao ser riscado, ao ser cortado por outro material, ok? Então, isso é dureza, tá? Então, dureza é resistência ao ser riscado, né? Ao ser cortado por um outro material, beleza? Por um outro material, tranquilo? Então, o material, a substância, a molécula, tá? Que tiver maior dureza, risca o material com menor dureza, tá? Então, olha lá. A substância com maior dureza risca a com menor dureza. Deixa eu organizar aqui. Aquela que tiver a menor dureza. Beleza? E assim sucessivamente, tá? E assim sucessivamente. Beleza? Basicamente, galera, isso aqui vai depender da força intermolecular que aquela substância vai fazer. Tranquilo? Então, se a gente está falando de um cristal aí molecular que faz ligações do tipo de polo induzido, as ligações apolares. Tá? Ele faz praticamente ali ligações apolares. Eles vão ter o quê? Vão ter uma dureza extremamente baixa, ok? Vão ser mais facilmente riscados. Aqueles materiais que fazem tipo força de polo permanente, ligações de hidrogênio, tá? Que já vão ser moléculas polares, vão ter aí, depende do material, tá? Depende do material.
Agora, as macromoléculas de maneira geral, tá? Macromolécula de maneira geral, que no caso do hidrogênio, do diamante, que é uma macromolécula formada aí por milhares de átomos de carbono, vão apresentar aí dureza muito elevada. Então, exemplo, diamante, quartzo, rubi, sílica, berilo, são exemplos de substâncias que vão ter uma alta dureza, tá? Então, vão riscar os minerais aí que têm a maior dureza. Quem vai riscar serão os materiais que vão ter a maior dureza. Beleza? Dureza. Rapaz, todo mundo saiu, só ficou na mesa. Foi. Deixa eu concluir aqui. Como eu tô gravando a aula, Hum. se ele sair não tem problema. Daqui a pouco eu vou deixar ela salva lá. Vou já disponibilizar a aula salva para vocês. E para a gente concluir com condutibilidade elétrica. Condutibilidade elétrica. Que é a ideia de conduzir corrente elétrica, né? Às vezes a gente não fica com medo. Será que esse material aqui vai dar choque se eu pegar ali nesse fio? Não fica com medo? Como é, professor? Condutibilidade elétrica. Às vezes a galera não fica com medo se tal material vai dar choque ou não. A gente não fica com medo. O que vai depender é se aquele material ele se ele faz ligação covalente ou não, tá? Geralmente se faz ligação covalente, tá? Se faz ligação covalente, não conduz corrente elétrica, tá? Então, ó, como a gente está estudando propriedades dos compostos covalentes não conduz corrente elétrica, beleza? Falou aí o composto covalente não conduz corrente elétrica, tranquilo? Professor, você sabe da coisa, porque tá chovendo muito aqui agora. Beleza, já tô terminando a aula já e eu vou botar essa aula lá no Google Classroom para vocês assistirem em outro momento, tá? Existe só uma exceção, tá, galera? Então, a exceção é a grafita. Não tem como eu falar. Exceção, né? A grafita. Na verdade, a grafita ela é uma exceção tanto para condutibilidade quanto para dureza. As macromoléculas, geralmente as macromoléculas, elas vão ter uma dureza muito grande, muito alta, né? Ou seja, elas vão poder riscar outros minerais, tá? Outros minérios, que vão ter dureza menor. A grafita ela é uma macromolécula que é quebradiça, tá? Exemplo aí é o grafite do seu lápis. Quando você faz desenho ou escreve com grafite, você consegue, na verdade, escrever devido a ele ser quebradiço, ok? Agora, condutibilidade elétrica, ele também é uma exceção, porque o grafite, ele é um composto covalente, tá? Que conduz corrente elétrica, beleza? Então, conduz corrente elétrica, mas vai conduzir corrente elétrica somente no estado sólido. Corrente elétrica no estado sólido, tá? As macromoléculas, de maneira geral, elas vão ter um ponto de fusão, galera. Um ponto de fusão muito alto, ok? O ponto de fusão das moléculas no estado sólido, eu nem falei isso para vocês, macromoléculas, melhor dizendo, vou ter um ponto de fusão muito alto, por quê? Porque a massa molar, a massa molecular dessas substâncias, as macromoléculas, pelo nome já diz, macromolécula, é uma molécula enorme, gigantesca, ok? As macromoléculas, elas vão ter esse ponto de fusão muito grande devido à quantidade de massa molar que elas têm. Então, diamante, grafita, sílica, corídon, que também é uma substância, o que o professor está falando? Um monte de nome estranho. São exemplos de macromoléculas, ok? Macromoléculas, tá? Que são os cristais covalentes, né? Os chamados de cristais atômicos, beleza? Que possuem altas temperaturas de fusão, altas temperaturas de ebulição, tá? E uma grande dureza. Então, falou em macromolécula, temperatura de fusão, ebulição e dureza bem grande. Macromoléculas são, como falei, substâncias covalentes, né? São minérios covalentes, beleza? São cristais covalentes, tá? Ou cristais atômicos, também chamados de cristais atômicos.
Tranquilo, galera? Então, essa vai ser a nossa aula sobre propriedades. Ok. Então, basicamente, essas são as propriedades: ó, temperatura de fusão e ebulição, estado de agregação, solubilidade, tenacidade, dureza e condutibilidade elétrica, que é a ideia de conduzir corrente. Tá? Compostos covalentes, eles são basicamente utilizados como isolantes. Tá? São utilizados como isolantes, eles não conduzem corrente elétrica. Beleza? Beleza. Então, essa aqui vai ser